Amém. A paz seja convosco. Louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa buscando conhecimento e ensinamento. A palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do Senhor do que em mil outros lugares. Você entendeu isso e por isso você está aqui. Finalizamos na semana passada o subtema do desperdício de produtos, de coisas não materiais, citados por Cristo. Iniciamos nesta manhã, dentro da teologia do desperdício no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que faz a referência ao início da igreja. Cristo havia morto, ressuscitado, havia comissionado que aqueles homens e que aquelas mulheres ficassem num templo, num cenáculo, orando até a chegada do Espírito Santo. E a igreja chegou e chegou com muito poder, com muita autoridade. Não poder para pular, dançar, mas poder para testificar e falar do Evangelho. O livro de Atos é um relatório inspirado da continuação do ministério de Jesus. Ministério de Jesus que começa pregando o Evangelho, curando enfermos, cuidando das pessoas. A igreja, ela recebe essa incumbência, uma incumbência que alcança a mim, alcança você. Faz com que nós olhemos para os nossos dias não apenas como um acumulado de minutos e segundos, mas que nós possamos olhar por esse tempo como um tempo em que nós temos a disponibilidade da semeadura da palavra, porque os dias eles são maus. A cada dia que passa nós vemos mais e mais a facilidade de nós observarmos a volta de Cristo. Mesmo não estando mais na terra, Jesus manifesta o seu poder por meio do Espírito Santo e seus representantes, especialmente os apóstolos. Deus, através de Jesus Cristo, inicia um processo, inicia um trabalho, e quando ele volta aos céus, ele promete a vinda do Espírito Santo, para que as pessoas elas pudessem ser capacitadas dentro do ministério de evangelismo. O problema é que mesmo no Antigo Testamento e nos Evangelhos, a gente vê a figura do Espírito Santo agindo, mas ele agindo de uma forma exterior, de uma maneira pontual. Nós já falamos sobre isso. A figura do Espírito Santo vinha, trazia capacitação, trazia autoridade para que a pessoa exercesse uma determinada ação e depois ele retornasse. Com a vinda do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, nós vemos a figura do Espírito Santo vindo a habitar no meu coração e no seu coração. As pessoas elas deveriam ter mais zelo, deveriam ter mais cuidado com esta tal proximidade do Senhor, mas nós percebemos que também no livro de Atos nós temos muitos exemplos de desperdícios dentro da igreja primitiva que estava se formando. Os casos que Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, são muito importantes. O primeiro deles está em Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Jesus, antes da sua ascensão, ele dá uma ordem. Não tentem fazer nada pela força de vocês. Não tentem resolver as coisas pelos seus próprios pensamentos. Em textos anteriores, ele fala que a gente não deve agir com a força, não deve agir com a espada. A figura do apóstolo cortando a orelha do servo, do sumo sacerdote, querendo resolver ali de uma maneira violenta, de uma maneira humana, e Jesus vem falando: espera para que vocês recebam, não se ausentem de Jerusalém, não façam nada até que vocês recebam a promessa do Pai. Jesus preveniu os discípulos de que toda tentativa de fazer uma diferença profunda no povo israelita seria em consequência do batismo com o Espírito Santo. Verso 5 de Atos 1. Atos
1:5. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí Jesus ele vem trazendo a mensagem para que as pessoas elas não fiquem ansiosas, não fiquem preocupadas, não queiram colocar o carro na frente dos bois, e ele vai e fala: Jesus, o Espírito Santo vai vir. Eu batizei com água, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Quais os benefícios do batismo com o Espírito Santo? E isso é uma coisa importante que nós estamos observando. Há benefícios em você ter o próprio Deus habitando dentro do seu coração? Primeiro deles, há recebimento de poder. Atos capítulo 2, verso 29. Espera aí, não é isso não. Espera, é isso. Não é 2:29, espera aí. Cadê o versículo? Não, tem várias referências. 4:13. Atos capítulo 4, verso 13. Vai, Rô, pode ler. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então a gente vê que há um poder. Quando nós falamos em batismo com o Espírito Santo, na grande maioria das igrejas do Brasil e das igrejas que nós nascemos, a pessoa ela pensa em poder. Tudo bem, Isabela? Bonitinha, né? Tão bonitinha sentadinha na cadeira com cinto, né? Receber esse poder. E a pessoa ela entende que o poder é de pular, o poder é de dançar. E eu não tenho, em certa medida, nenhum problema com isso. Desde que essas ações elas consigam gerar alguma coisa em proveito do reino. Você simplesmente falar em línguas por falar em línguas não tem sentido. Você rodopiar, simplesmente para você suar, não tem sentido. Pular, não tem sentido. Demonstrar alegria, qual é o sentido? Todas as coisas que nós pensamos dentro do reino de Deus, elas têm que ter propósito. A nossa vida ela tem que ter propósito. Nós temos batido nessa tecla bastante em relação a nossa vida tem que ser com propósito. Nós temos que trabalhar com o objetivo de fazer determinada coisa. Nós namoramos com esse objetivo. Tem que ter objetivo. A sociedade hoje ela trabalha muito sem objetivos. E essa questão do poder, ele vem mostrando que há a possibilidade de você receber, há a condição de que quando você recebe, você fica intrépido, você fica ousado, que foi esse texto que nós lemos aqui de Atos capítulo 4, verso 13. De novo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, eram homens que eram pescadores. Dentro do grupo de judeus, daquela sociedade judaica, a condição das pessoas que eram artífices, que trabalhavam com as mãos ou eram pescadores, eram as pessoas de menor monta de conhecimento. Eram as pessoas que menos tinham acesso ao estudo. Era a camada mais baixa da sociedade, acima dos escravos talvez fossem eles. E aí eles olham para aqueles homens falando e eles ficam assustados ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. O que é que eram homens iletrados? Não tinha estudo. O estudo deles era básico. Eles conheciam, porque a cultura judaica trazia a condição do ensino. Todo judeu aprende a respeito das coisas do reino. Mas aqueles homens eles estavam fazendo muito mais. Aqueles homens estavam trazendo muito mais palavras. Está muita movimentação. Eu não estou conseguindo prestar atenção aqui. Fique em paz. Nós vamos sentando.
Voltando. Benefícios do batismo com o Espírito Santo. Recebimento de poder. Demonstrado em ousadia, liberdade e expressão. Atos 4,13 mostra a figura de Pedro e João. Mesmo sendo homens iletrados, eles fazendo com que aquelas pessoas que eram conhecedores da palavra, que sabiam o Antigo Testamento de cor, e aqueles homens eles ficavam assustados por ver aquela capacidade da palavra. Atos capítulo 4, verso 29 e verso 31. Agora, 29 e 31. Exatamente, por favor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda os seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, em meu lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E aí a gente percebe que esse poder tem um propósito principal: pregação do Evangelho. O objetivo é fazer com que aquelas pessoas que tinham pouco conhecimento, ou muito conhecimento, ousassem pregar o Evangelho. A palavra fala que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando nós somos colocados em situações de confronto, o próprio Deus nos dá as palavras para que nós possamos falar para as pessoas. Poder não tem a ver com dançar, pular e nem falar em línguas. Tem a ver com a intrepidez de falar o Evangelho. Segundo o benefício do batismo com o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Nós já falamos, em especial as pessoas que passaram discipulado, o testemunho não tem a ver necessariamente com você falar as coisas boas que você viveu. Sim, você tem que falar, mas não é só isso. As pessoas que estão aí no mundo, nós estamos entrando aí no ciclo do carnaval, em que a malignidade, literalmente, ela vai tomar conta das ruas, em que as pessoas elas vão povoar essa podridão para tudo quanto é lado. Estava com a rua no shopping, acho que era na sexta-feira, e musiquinha de baixa, sobe, pula e não sei o que, aquele negócio incômodo. E isso vai povoar. E nós temos que ter a capacidade de um testemunho. Que testemunho é esse? As pessoas elas precisam ouvir que elas estão erradas. As pessoas precisam ouvir que há uma solução além da força do nosso braço. Que há algo além da nossa vida e da nossa morte. Porque se nós não falarmos, as pessoas elas não vão entender. As pessoas que não são de Deus, elas vão continuar pulando e no bloquinho de carnaval e fazendo todas as coisas, mas aqueles que são de Deus vão ser despertos. A nossa função é fazer isso. Essa função de sermos testemunhas é um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter, de falar realmente do amor de Deus, que alcançou. Eu tenho que falar de como eu era, e eu não tenho vergonha de fazer isso, falar como eu era e como eu sou. E as pessoas elas têm que ver que há alguma diferença em mim, que tem que haver alguma coisa que mudou na minha vida. Testemunho. Falar com a convicção de pessoas que viram e experimentaram, que divulgam com suas bocas. Você tem vivido o melhor de Deus? Ah, pastor, mas está faltando isso, está faltando aquilo, a luta é essa, aquela. Mas será que a gente não tem mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar? O próprio possibilidade de a gente estar num país como o Brasil, da gente ter liberdade de culto, e as pessoas que participam da reunião de oração, elas têm visto a condição do que é a pessoa estar num país de perseguição, em que a pessoa ela não tem liberdade de ela andar nem com a Bíblia. Pessoas são presas apenas por compartilhar um post cristão dentro das mídias sociais, quando existem mídias sociais. Não sei nem se isso é bom ou se é ruim, porque as mídias sociais são um dos caminhos mais podres que tem implantados nos últimos anos para trazer alienação na vida das pessoas. Primeiro, recebimento de poder. Segundo, testemunho. Terceiro, visão missionária. Nós temos que pensar além de nós, além do nosso umbigo, além da nossa vontade, além da nossa mesa de alimentação, além do nosso trabalho, além da nossa educação. É muito legal você estar centrado na tua família. É muito legal você estar tentando organizar as coisas da tua casa, mas as coisas elas têm que ir além disso. Além de Jerusalém, iriam para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Ele vem falando sobre esse comissionamento do Senhor. Atos 1:8, ele vem falando sobre até onde nós temos que ir.
Até onde nós temos que alcançar? Pastor, mas eu não tenho um chamado para uma missão transcultural. O que é uma missão transcultural? É você ir para outro país, mas você pode fazer uma missão urbana. A missão urbana, ela contempla uma visita, ela contempla uma capelania, você ir num presídio, você ir num hospital, você poder encontrar uma pessoa, entregar um folheto, tudo isso são coisas de mais simples a mais complicadas que você pode sim alcançar as pessoas. No caso dos apóstolos, eles foram comissionados aí além. Porque se as pessoas tivessem ficado apenas no seu ambiente, como que a palavra tinha chegado no Brasil? Como que a palavra tinha chegado a mim e a você? A gente tem que entender que se isso realmente foi algo importante nas nossas vidas, nós temos que de alguma maneira fazer isso prosperar. Nós podemos fazer isso através da oração e o fazemos na quarta-feira. Nós podemos fazer isso através de doações, vários sites, vários locais de missões em que as pessoas elas abandonam tudo e vão. A gente estava ontem num casamento, eu e Rô, e aí a menina lá estava tendo a disputa do buquê e a menina pegou, ela tem um chamado missionário e ela falou assim, poxa, eu precisava casar em 2 anos. Aí a mãe dela veio brincando, conversando com a gente, falou assim, poxa, é uma coisa de Deus mesmo, né? A menina está falando que precisa casar para fazer missões, e aí ela pega o buquê, né? Claro que foi uma coisa talvez coincidente, mas a ideia das pessoas jovens, elas quererem sair deste plano, desse contexto e você pode evangelizar pela internet, já falei para você pode alcançar outros locais, compartilhando os posts, mandando mensagens, dando versículos soltos. Sempre a gente recebe através lá das publicações pedidos de oração. Então há a possibilidade de você alcançar vidas, mesmo sem você sair da sua casa, sem você ir para outro país. Jesus tinha comissionado os discípulos no Monte da Galileia poucos dias antes, mandando que fizessem discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aí uma ordem dividida em 2 partes. Oi? Não precisa. Não precisa, só citei. Tá? Obrigado. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Isso é uma parte desse versículo. Isso é um comissionamento não apenas para os apóstolos, mas para mim e para você. Nós somos chamados a falar do Evangelho. E aí nós temos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para você sair batizando todo mundo, você não é comissionado a isso. Há uma estrutura eclesiástica deixada pelo próprio Deus, que não é qualquer pessoa que pode fazer um batismo. Há situações extremas, sim, mas a regra tem que ser sempre um pastor que é reconhecido por uma instituição. Por que isso? Porque Deus assim determinou. Para que a coisa não fosse feita à revelia, para que você não tivesse o batismo como uma coisa que qualquer um pode fazer a quantas vezes você quiser. Batismo é uma coisa muito séria. Em Jerusalém, relembrou-lhes que o poder do Espírito Santo seria o meio pela qual conseguiriam cumprir a última ordem que lhes dera. Como que eu posso batizar as pessoas? Com o Espírito Santo, se eu não tenho Espírito Santo. E a gente vê quantos batismos, quantas coisas que acontecem nas igrejas sem nenhum tipo de respaldo cristão. Em que as pessoas, eu lembro de uma frase de uma pessoa, um apóstolo, né, quando a gente acompanhava esse meio de batalha espiritual, em que ele falava assim, tenho conhecido muitos homens e mulheres com as mãos vazias. O que é ter a mão cheia? É ter a palavra dentro do coração. Essa condição de você ter o coração desejoso, mas as mãos vazias, você não acrescenta nada, você não consegue fazer absolutamente nada. A Rô estava comentando que ela estava ajudando lá na montagem lá do casamento, e ela falava assim que tinha pessoas que estavam lá e elas estavam perdidas. As pessoas não sabiam o que fazer. Mãos vazias. A falta de desejo de realmente fazer, a questão de você ser proativo. Se eu tenho um chamado, eu tenho que buscar capacitação. Estávamos lá no nosso encontro lá de homens, não sei porque você não foi, filho.
tá? A gente estava lá no parque, foi um tempo bem agradável. E aí o Moisés falou assim, poxa, eu tenho sentido que eu preciso. Cara, tem que correr atrás. O ensino, ele não vai à pessoa. A pessoa, ela vai ao ensino. A gente tem que buscar, a gente tem toda uma facilidade dentro do nosso cenário brasileiro da gente poder buscar ensino em qualquer forma, seja de aulas gravadas, seja de aulas online, seja presencial, a gente tem que correr atrás. A gente só corre atrás daquilo que realmente a gente acha que é realmente importante. Recebimento de poder, testemunho, visão missionária e capacitação em dons. Há a condição natural, mas também há a condição sobrenatural. A ação sobrenatural de Deus. Você tem o próprio Deus morando dentro do seu coração. E quando Jesus Cristo, ele de uma linguagem hiperbólica, ou seja, exagerada, ele fala, se você mandar um monte com fé, sair de um lugar e se jogar no mar, ele se joga. E aí você olha para todo o cenário de coisas das nossas vidas, das situações, das condições, por que nós não agimos dessa maneira? E aí, trazendo novamente o Moisés como exemplo, a gente vê, treinou, vai agora fazer uma luta lá e tal. Ele tem que se capacitar. Mas essa capacitação, ela tem que gerar alguma coisa. Tem que gerar o embate, se vai ganhar ou perder, não importa, ele tem que fazer o que é o melhor. Essa capacitação que nós buscamos dentro do mundo natural, também tem a capacitação sobrenatural, que são os dons espirituais do Senhor. A mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, uma mensagem que demonstra que ele recebera dom de evangelismo e de proclamação. Pedro estava lá, todos embriagados pelo Espírito, falando em outras línguas, conforme o Senhor assim determinava, e não tem nada a ver com língua dos anjos, labachúrias, nem nada, ali eram línguas idiomáticas, já falei isso para vocês. Aquela cidade, ela estava tomada de pessoas de várias nacionalidades, judeus que tinham fugido da perseguição, estavam ali para prestar culto ao Senhor, e eles falavam em línguas de vários idiomas, e aqueles homens que estavam passando olhavam e falavam assim, eles estão bêbados. Alguém me perguntou, acho que foi a Natália me perguntou pelo zap, essa determinada ação assim, será que é blasfêmia pelo Espírito Santo? Não, blasfêmia é coisa como essa, você olhar, ver uma manifestação sobrenatural do Senhor e você reputar ela como pagã. E aí o apóstolo Pedro, ele começa todo o discurso dele, ele começa a falar para as pessoas com autoridade, aquele homem que só sabia pescar. Até então ele era brutão, até então ele era um homem que puxava a espada, era um homem que sabia puxar a rede, mas naquele momento ali ele faz todo um discurso. Apóstolo Pedro, ele vem falando o quê? Ele vem falando para aquelas pessoas, quantas pessoas se convertem com aquela pregação daquele evangelho? Mais de 3.000 pessoas. E quando se fala normalmente em 3.000 pessoas, ele está falando em 3.000 homens. E aí a regra é, a casa ela é gerida pelo homem, e se o homem ele é judeu ou qualquer religião, a casa inteira ela tem que ser dentro daquele contexto. Nós podemos estar falando ali de mais de 10.000 pessoas. Podemos falar, tranquilamente. Da mesma maneira, a multiplicação dos pães. A gente vê a quantidade da manifestação sobrenatural do Senhor através de uma simples ação que está nas nossas mãos. Então nós não podemos nem garantir que as coisas vão acontecer, mas nós temos que fazer. Se uma pessoa está enferma próximo a nós, ore. E eu estava lá, quando aquela menina lá pegou o buquê, ela ficou toda feliz, e ela lá, e a mãe brincando, dando risada, tal, o pessoal com um monte de brincadeira. Uma hora eu estava com a rolar, me senti incomodado, eu fui lá e orei por ela, para que Deus pudesse realmente levantar um homem segundo o coração. Para que ela pudesse constituir uma família bendita no Senhor. Ela olhou para mim, agradeceu. Nós temos que usar essa ação que Deus nos dá, essa capacitação da gente agir. O que Deus vai fazer, não sei. Se Ele vai curar, se Ele vai ressuscitar, se Ele vai trazer prosperidade, a gente tem que agir dentro do sobrenatural, crendo que o Senhor Ele faz. É impossível explicar... A mensagem de Pedro, no dia de Pentecostes, uma mensagem que demonstra que ele recebera dom de evangelismo e proclamação. E impossível explica essa mensagem, o efeito dos corações dos ouvintes, sem a pessoa do Espírito de Deus agindo com poder. Imagina Pedro pregando para todo aquele público sem a capacitação do Espírito Santo. Ele falasse por falar. Quantas pessoas falam por falar? Lançam palavras que não geram nenhum tipo de efeito. Atos capítulo 4, verso 13.
novamente. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. A segunda parte do versículo, ele vem mostrando a admiração deles e reconhecendo com que eles tinham andado. É aquele exemplo que a gente sempre dá de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pessoas que andaram com Jesus tinham que ter o mesmo comportamento de Jesus. A palavra que você lê, o culto que você ouve, as coisas que você faz, refletem quem você é. As pessoas conseguem identificar na tua vida, no teu negócio, que realmente há cristianismo ali. Que há realmente alguma coisa além, no caso dos meus queridos, além de você entregar flores. Será que reconhece? Falei isso para vocês. Será que você não poderia colocar um bilhetinho lá, com um versículo bíblico lá na rosinha, com um buraquinho lá, pá, cristã? Pode ser que eu perca clientes, mas será que você alcançar uma vida com uma coisa como essa não é importante? Colocar dizer, será que na tua loja tem alguma coisa que traga a memória de que Cristo está ali? Há um versículo, há alguma coisa, ou simplesmente você é o cristão que entra na igreja e quando você entra na segunda-feira você é o comerciante. São todas coisas que são levadas a pensar. Aqueles homens, Pedro em especial, após pregar o evangelho, ele é reconhecido como alguém que andou com Jesus. As pessoas, elas têm a liberdade de estar no comércio de vocês e falar, poxa, será que você pode orar por mim? Será que você pode dar uma palavra? A ameaça do desperdício reside na possibilidade dos discípulos não obedecerem à ordem de Jesus. Qual é o maior desperdício que nós temos dentro do nosso cristianismo? Nós não fazemos aquilo que Jesus ordenou. O que você tem feito com o teu evangelho? Alguns estão mais novos, outros mais velhos. Esse tempo diante do Senhor tem sido utilizado de que maneira? Deus mandou através de Jesus Cristo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem pregado? Se não tivessem esperado o envio do Espírito Santo e tentado evangelizar Jerusalém, mais as localidades circunvizinhas, Samaria e o mundo gentil, seguramente não tinham conseguido qualquer sucesso. Eles iriam fazer um trabalho humano e não conseguiriam fazer nada. Eu estou lendo Números, parte do Pentateuco, e tem uma passagem interessante que Moisés ele comissiona Josué, Caleb e mais 10 para visitar a terra onde eles iriam tomar posse. E aí eles vão lá e vão lá, fazem a visita e tal. Quando eles voltam com a confirmação que era uma terra que manava leite e mel. Mas também com o temor do Senhor, de que aquela terra era de gigantes e que eles se viam como gafanhotos. Aquela condição ali gerou um conflito no meio ali do povo de Israel. E que Josué e Caleb se levantam e falam, não, eles realmente são grandes, mas nós temos o Senhor e nós vamos conseguir vencê-los. E aqueles outros homens falam, não, nós não vamos conseguir, nós somos pequenos, eles são grandes demais. E todo aquele conflito gera um problema. Será que nós vamos, será que nós não vamos? E Deus fica irado e traz uma punição sobre aqueles homens e mulheres. E eles falam, agora nós vamos. E Moisés olha para ele e fala assim, não subam, porque a arca do Senhor não vai com vocês. Não, mas nós vamos mesmo assim. Não subam, que vocês vão vão apanhar. E aqueles homens decidem fazer, sem a presença de Deus, que reflete a ação de Atos e o que fazer ali. O que o povo de Israel, os apóstolos estavam fazendo. E aí qual o resultado? Ali, aquele povo perde a batalha, são envergonhados, o povo da terra dá uma surra neles, porque eles tentaram fazer as coisas segundo a força dos vossos braços, que é exatamente o que está acontecendo aqui no Evangelho de no livro de Atos. Não façam nada sem que seja através do Espírito Santo. O esforço humano tem o seu lugar como um veículo de poder sobrenatural. Como o ar transmite sons, as vibrações batem no tímpano do ouvido para transmitir vozes que proclamam palavras que mudam o curso da vida. Tiago, capítulo 3, verso 6. Existe a ação
de Deus e existe a ação do homem. Tiago, capítulo 3, verso 6. Ora, a língua é fogo, e o mundo é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que Tiago 3 e 6 tem a ver com desperdício? Porque ele comissiona que nós proclamamos o evangelho. Quando nós não fazemos isso, a gente usa a nossa língua para fazer qualquer outra coisa. E aqui a repreensão de Tiago é: pessoas dentro da igreja têm usado a língua deles, ao invés de professar o evangelho, em vez de cumprir a ordenança de Deus, eles têm usado a língua deles para fazer o quê? Amaldiçoar, para falar besteira, para propagar toda sorte de lixo. Entenda que língua aqui é a comunicação. E a comunicação tem a ver com o teu Instagram, com o teu Facebook, com o teu YouTube, também com o seu WhatsApp e também com a sua voz e o seu relacionamento interpessoal. Tiago 3,6, ele vem falando que se você não usa de uma forma correta, você está desperdiçando. Nenhum ouvinte teria sido constrangido, dentro do contexto de Pedro, a crer na mensagem, mas o que aconteceu foi o seguinte: o Espírito inspirou os autores da Bíblia. Pedro foi dirigido para escolher os textos que o Espírito usaria para convencer os judeus orgulhosos e endurecidos por meio dos comentários do apóstolo. Então, ele tinha o conhecimento, o Espírito Santo trouxe a capacitação e ele falou exatamente as palavras que tinham que ser faladas para alcançar as vidas que estavam ouvindo. Você não pode falar o que você quer, você tem que falar aquilo que o Senhor quer que você fale. Toda a Escritura Sagrada ela foi inspirada pelo próprio Deus. Ele não ditou as palavras, mas as pessoas não escreviam o que elas queriam. Ele escrevia aquilo que o Senhor queria que eles escrevessem. O Espírito inspirou os autores da Bíblia. No interior de milhares de coração, o Espírito criou um forte sentimento de culpa e ameaça vinda de Deus. Essa condição do constrangimento. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito e você fala das coisas do Espírito, você leva as pessoas a se constrangerem porque você está falando não de si mesmo. Pessoas que não têm o Espírito vão ouvir aquilo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas a palavra ela é semeada e você tem que alcançar as vidas desta forma. Alguns recebem, outros não recebem. Algumas palavras são semeadas à beira do caminho e outras não são. Por causa dessa aflição, aqueles homens, eles indignados, uma parte, outros assustados, eles perguntam a Cristo. Atos capítulo 2, verso 37. Perguntam a Pedro. Atos capítulo 2, verso 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos homens? De onde você tirou os homens? Homens e irmãos. De onde tem homens aí, cara? Ué, tá aqui, né? Homens? Você está na versão herege, é isso? Não. Que faremos, irmãos? É revisado e atualizado. Não é não. Ah, é sim. É não. Outra vez é diferente. Tá aqui, cara. Você põe a coisa lá. Não quer dizer que não quer dizer que a versão que está digital, que o cara escreveu ao meio da revista atualizada, ela é. Essa aí eu não sei. Independente. Tá? Independente. O que aconteceu naquele momento? Houve a pregação do evangelho. A palavra foi pregada. E as pessoas, alguns se compungiram, outros ficaram indignados. Aquela palavra que foi pregada gerou mudança no coração. Mas se as pessoas não pregarem o evangelho, se eles desperdiçarem o tempo e deixarem de fazer aquilo que é o correto, o que vai acontecer? Desperdício. Aqueles homens desesperados, eles são incomodados pelo Espírito, eles perguntam: e agora, o que nós vamos fazer? E aí vem a sequência. Continua. 4...
O texto que nós lemos foi Atos 2:37, 2:38. Atos 2:38. Respondeu o Espírito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. O mesmo dom que aqueles homens tinham recebido em Atos capítulo 2, verso 8. Ele vem e fala: o que nós vamos fazer? Você tem que se arrepender da sua vida. Você tem que mudar o seu comportamento. Tem que haver alguma mudança e transformação. Então, entendendo todo esse contexto, seja batizado. E sendo batizado, receba o batismo com o Espírito Santo, para que você possa fazer o quê? Propagar o Evangelho para outras pessoas. Quando a gente vê a figura do homem lá que carregou a cruz, junto com Cristo, lá quando Cristo tropeça, aquele homem ele aparece lá no livro de Atos, eu não lembro a referência, em que ele carrega a cruz. Acha que um ato como esse, um fato como esse, não vai gerar uma mudança no coração da pessoa? E aí mostra a figura desse homem chamado Rufo, em que toda ele é a sua casa, e ele está lá pegando o Evangelho, porque situações como essa não tem como não gerar mudança no nosso coração. O problema é que quanto tempo dura essa mudança de coração? Quanto tempo esse impacto daquilo que você ouviu vai fazer efeito em você? Se a terra tua não é boa, o que acontece? Aquela palavra cai na tua terra, do seu coração, e daqui a pouco é roubada. Se você não coloca em prática, se você não faz nada com aquilo, o que vai acontecer é que aquilo se perde. Hoje, na maioria das igrejas, as mensagens carecem desse elemento imprescindível, o Espírito Santo. As pessoas elas têm um bom estudo, uma boa palavra, mas o que do Espírito Santo está naquela mensagem? Aí as pessoas têm que usar o que? Artifícios naturais. Eu vejo um anjo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, para tentar trazer algum tipo de emoção para aquelas pessoas, para que elas sintam o que está acontecendo. Sintam, tragam alguma coisa natural no coração delas, de tal maneira que elas falam assim: esse tempo aqui não foi perdido. Mas acrescenta alguma coisa? Não acrescenta absolutamente nada. Quando nós pensamos dessa forma, nós agimos dessa maneira, o desperdício de tempo e esforço, eles são incalculáveis, porque o preço de uma vida é maior do que o mundo. Quantas oportunidades mais você vai ter de encontrar pessoas no teu caminho, ou encontrar aquela pessoa específica no teu caminho? Deus pode fazer em 5 minutos o que nós não conseguimos fazer em 50 anos. Eu lembro do nosso pastor lá de São Paulo, em que ele deu o exemplo uma vez. Eu sempre fui muito atirado dentro da obra ministerial. E uma vez minha tia, ela me repreendeu que eu estava trabalhando muito. E aí o meu pastor, ele olhou para mim e falou assim: eu tive um sonho, obedece a mamãe, Heloísa. Heloísa, obedece a mamãe. E ele falava assim: eu estou vendo você, faz parte, tá? Eu estou vendo você aí no desespero, trabalhando, fazendo, e eu tive um sonho com você. Você chegava dentro... Você quer ver aquele filme de faroeste, em que tem aquele negócio, aquelas bombinhas que o cara fica fazendo assim para sair água? E ele fala assim: eu vejo você fazendo isso, e cai uma gotinha, cai 2 gotinhas. Mas a partir do momento em que você for dirigido pelo Espírito, só de você fazer uma vez, vai jorrar aquela água. Eu fiquei olhando para ele, eu falei: será que ele está falando para eu não fazer nada? Deus, ele pode fazer em 5 minutos que nós não podemos fazer em 50 anos. Um dos grandes problemas é que nós queremos semear a palavra sem a ação do Espírito Santo. Nós não temos comunhão com Deus, nós não lemos a palavra de Deus, nós não temos tempo de relacionamento com o Senhor. Quando nós tentamos fazer uma coisa, a gente faz segundo a nossa carne. E aí a gente não tem o retorno, a gente não vê que não teve mudança, não teve alteração, e a gente fica o quê? Desanimado. Não está valendo a pena. Os avivamentos fornecem apenas vislumbres do potencial do Espírito Santo na realização da grande obra de Deus. Houveram coisas chamadas avivamentos na história. E aí nos nossos anos ainda existem avivamentos. Localidades, povoados, cidades, em que as pessoas elas são tão cheias do Espírito Santo que aquilo contamina. É como uma dor, é como uma enfermidade. A coisa pega de tal maneira na pessoa que só de a pessoa estar perto, a pessoa é contaminada por aquilo. Contaminada dentro do jeito bom. Avivamento não tem a ver com pular, avivamento não tem a ver com dançar, avivamento não tem a ver com grandes multidões, tem a ver com pessoas quebrantadas de espírito. Quando uma pessoa realmente
ela está desejosa de servir ao Senhor. Ela estabelece um relacionamento com Deus. Quando aquela pessoa consegue ouvir a voz de Deus em relação ao que ela deve fazer, e ela faz, há resultados. Avivamentos são grandes explosões de pessoas se convertendo a Cristo. Convertendo verdadeiramente. E é isso que está faltando nas nossas vidas. Quando nós olhamos o texto de Atos, a gente tem que entender que a nossa ação, ela tem que ser uma ação dirigida pelo Espírito Santo. E se assim não for, tudo isso é desperdício. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos pela saúde das crianças da nossa igreja, que num tempo breve se converterão em homens e mulheres de Deus. Que eles possam, Pai querido, em nome de Jesus, continuar sendo crianças, que nós possamos, Pai, aprender a palavra de Deus para trazermos a eles, no momento certo, a formação do Evangelho para a glória, honra e louvor. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.